E aí, pessoal, hoje vou falar de um dos maiores fenômenos da música brasileira, principalmente na década de 70, que foi o primeiro disco dos Secos e Molhados, o álbum que projetou o grupo para o cenário nacional de uma forma assim explosiva, né? Porque foi um sucesso enorme, né? E que durou basicamente um ano, né? Que foi o período em que o grupo se apresentou, fez shows e especiais na televisão, chegou até a fazer uma pequena turnê pelo México, né? Esse primeiro disco dos Secos e Molhados chegou a vender mais do que o Roberto Carlos, que era o grande vendedor de discos da época. No Brasil, sempre os discos, os álbuns do Roberto eram os mais vendidos do ano. E já naquele ano, em 73, né, o álbum dos Secos e Molhados, esse primeiro disco deles, bateu em vendas o Roberto Carlos. Chegou a vender cerca de 800 mil cópias, né, 800 mil cópias. Né, o que foi uma grande surpresa até para a gravadora, né, a Continental, que era uma gravadora de médio porte, né, e que não esperava vender tantas cópias, ter tantas solicitações, né, tantas solicitações mesmo de lojas querendo ter o disco, já que a partir do momento que a banda começou a se projetar, aparecer na televisão e tocar muito em rádio, as pessoas iam atrás, porque naquela época ou você tinha o disco ou você tinha que ficar esperando a música tocar no rádio, né? Então foi um grande sucesso, foi uma grande procura por esse álbum na época, né? Inclusive a gravadora teve que dizem, né, que a gravadora teve que derreter alguns discos que estavam lá encalhados, né, que foram retornados, foram devolvidos para fazer uma nova leva, né, de fabricar uma nova leva de discos, né, porque eles estavam sem matéria-prima. A gente não pode esquecer que 73 foi uma época de crise do petróleo, que é a matéria-prima para o vinil, né, que é o material de produção dos discos, né? Então teve mais esse obstáculo ainda, né? Eles tiveram que se preocupar em desfazer discos que eles tinham lá, né, que não tinham perspectiva de venda, para fabricar novos discos dos Secos e Molhados. É interessante isso, né? Então, uh, e a gente pode dizer que o Secos e Molhados foi o primeiro grupo de grande sucesso depois da Jovem Guarda, grupo musical, né? De grande sucesso no Brasil depois da Jovem Guarda e depois dos Mutantes também, né? Que tiveram uma pequena participação, né? Com a Jovem Guarda, mas acabaram se juntando mais o pessoal da Tropicália, né? Do tropicalismo, participando do Festival da Canção com o Gilberto Gil, né? E então eles tiveram mais participação junto com aquela turma baiana, né? Digo, os Mutantes, né? Com Gilberto Gil, Caetano Veloso e tudo mais. Agora, fenômeno mesmo, fenômeno de massa e de público mesmo foram os Secos e Molhados alguns anos depois, né? Cerca de 5 ou 6 anos depois, por causa de toda a questão da imagem, né? Veja bem, a grande parte do sucesso do grupo se devia justamente ao visual deles, né? Olha só, a maquiagem principalmente do Ney, né? Do Ney Matogrosso, os trajes deles também, que eram bem diferenciados, e também tinha a questão da dança do Ney, né? O Ney Matogrosso sempre foi não dançarino profissional, mas ele atuava muito corporalmente, né? Então a expressão corporal do Ney ajudou a tornar o Secos e Molhados também um grande fenômeno de palco, um grande fenômeno visual, não só a maquiagem, como a postura no palco, né? Acabou sendo um conjunto, um grupo muito
teatral, não exatamente teatral, mas cênico, né? A postura cênica deles chamava muito a atenção desde o começo, né? E ajudou muito a fazer, né, a criar todo o sucesso que eles acabaram tendo no curto período em que eles ficaram juntos, tá? Então, a formação da banda ou do grupo, né? Não gosto de chamar de banda porque eram três componentes, dois tocavam basicamente violão, cordas, né? E todo o aparato, todo instrumental nos shows e nos próprios discos eram basicamente feitos por músicos convidados que não faziam parte do grupo, tá? Então a formação deles era o João Ricardo nos vocais, no violão e na harmônica, na gaita, né? O Gerson Conrad nos vocais e no violão também, né? O Ney Mato Grosso só nos vocais, né? Em termos musicais só nos vocais, né? E participando do disco, né? Tinha o Marcelo Frias, que seria, acho que esse quarto aqui, né? Que era o baterista, mas que acabou preferindo atuar só como músico contratado, não sendo membro da banda, só sendo músico contratado para as apresentações e eventualmente na gravação de próximos discos, né? Ele acabou não se tornando membro fixo do grupo enquanto ele durou, tá? Que mais? Nós tínhamos também o Marcelo Frias, né? Que era o baterista, né? Contratado, né? E então nós tínhamos como músicos convidados, né? Músicos que atuaram no disco, o John Flavin, que atuou como guitarrista e também tocando violão de 12 cordas, o Willy Verdager, que era um argentino também radicado no Brasil, que foi o baixista, né? Aliás, grande parte da sonoridade, uma parte bem marcante da sonoridade, principalmente na Sangue Latino, mas em todas as faixas desse disco, se deve ao baixo do Willy Verdager, né? Que fez um ótimo trabalho nesse primeiro disco dos Secos e Molhados. Teve também o Emílio Carreira no piano, né? O Sérgio Rosadas na flauta transversal e na flauta de bambu, e o Zé Rodrigues, né, compositor de Casa no Campo, e que também fez parte do trio Sá Rodrigues e Guarabira, né? Nesse disco ele tocou piano, sintetizador e ocarina, que é um tipo de flauta em formato oval, né? Ele também tocou flauta nesse disco, tá? As principais faixas, né? Os principais sucessos desse disco foram Sangue Latino, né? O Vira, que foi assim um grande sucesso também entre as crianças, né? O Patrão Nosso de Cada Dia, uma forte crítica social, né? Também teve Assim Assado, que também tinha uma forte crítica política, né? Também Rosa de Hiroshima, que foi baseada num poema de Vinícius de Moraes, a letra do poema do Vinícius de Moraes, né? E já no segundo disco, né, esse primeiro disco então, que foi o disco de grande sucesso deles, o grande fenômeno, né, essas foram as faixas de maior sucesso. E no segundo álbum acabou sendo a faixa de destaque Flores Astrais, que foi regravada pelo RPM na década de 80, né? Okay? Então, o que aconteceu? Durante esse ano de 1973, eles fizeram muitos shows pelo Brasil, chegaram a se apresentar também no México, né? E lá diz o Ney que eles chegaram a contatar o Ney querendo contratá-lo, né? Para fazer parte de um grupo, só que um grupo de rock, né? Lá nos Estados Unidos, na América do Norte, né? Então ele teria que mudar basicamente toda a característica musical, né, dele. Eles ficaram muito impressionados com a parte cênica, né, com o visual, mas queriam contratar
ele e também a banda, eu acredito, né? Mas para fazer um tipo de música mais voltada para o rock mesmo, porque o som dos Secos e Molhados sempre foi considerado um tipo, uma forma de rock, mas assim, seria um rock mais rural, né? Porque não porque falasse de interior ou de campo, mas assim, era uma sonoridade basicamente toda acústica, baseada em violões, em flautas, né? Então, não era bem um rock, muito menos um hard rock ou qualquer coisa que se assemelhasse a um rock mais tradicional, né? Então, mas eles acabaram, ou principalmente o Ney acabou não aceitando essa proposta de fazer carreira fora do Brasil, né? O que também acabou fazendo com que ele em seguida seguisse uma bem-sucedida carreira solo aqui no Brasil, porque logo em seguida eles gravaram o segundo disco, né? Ah, que teve um relativo sucesso, mas bem menor do que o primeiro, mesmo porque a banda acabou se dissolvendo logo depois da gravação. Não, praticamente não fizeram mais nenhuma apresentação, fizeram um ou dois clipes, né, vídeos pro Fantástico e para serem exibidos na televisão em geral. E basicamente o único sucesso desse segundo disco foi Flores Astrais, né, que depois acabou sendo um grande sucesso com o RPM, né? Ok? Uh, então, aí, e o Ney passou a ter uma carreira solo de grande sucesso já a partir da década de 70, e os outros dois não, né? Cada um gravou um disco solo ainda naquela época, mas sem praticamente nenhuma repercussão, né? O João Ricardo chegou a reformar o grupo, né, com outras pessoas. No final da década de 70, eles chegaram a ter um grande sucesso de rádio, que foi Que Fim Levaram Todas as Flores. Procurem no YouTube ou no Spotify essa música, que é já com um outro vocalista, e vocês vão ficar impressionados com a semelhança vocal do vocalista que fez parte dessa segunda formação de Secos e Molhados, mas acabou não vingando, né? Nos anos 80 ele também, novamente o João Ricardo tentou reformular a banda com outra formação também, mas de novo não vingou. O que fica praticamente evidente que a maior parte do sucesso dos Secos e Molhados devia muito à imagem, à apresentação deles e principalmente à postura cênica do Ney, né? Que além de ser um ótimo vocalista, ter uma voz excelente e muito afinado, ele tinha aquela postura cênica dele que de repente atraía a maior parte do público. Foi o grande destaque do grupo na época, né? Depois, por questões administrativas, já em 74, por questões administrativas voltadas questões de dinheiro, né, basicamente, né, eles acabaram se separando e não retomando nunca depois a formação original. O Ney nunca aceitou um retorno e acredito que o Gerson Conrad também nunca quis participar de um retorno, né? Enfim, foi um fenômeno realmente meteórico, como diz o livro que o Gerson Conrad lançou alguns anos atrás, né? E que marcou muito a música brasileira, principalmente naquela época de ditadura militar, AI-5, era um período de grande repressão, né? E grande, não só repressão, mas grande policiamento, né? Da postura, do comportamento social, e não deixa de ser não deixa de ser um fenômeno realmente que um grupo como Secos e Molhados tenha conseguido se sobressair, se mostrar e fazer o sucesso que fez justamente naquela época. Vale a pena conhecer, tem alguns clipes no YouTube, alguns clipes sim no YouTube, né? E tem várias faixas, e tem o primeiro disco inteiro e o segundo também no Spotify para vocês conhecerem. O segundo
ele só aparece numa versão que foi feita pelo... uma remasterização que foi feita pelo Charles Gavan dos Titãs, num lançamento duplo, que é o primeiro álbum juntamente com o segundo. E é engraçado que o segundo disco, nessa remasterização, eu não sei se as fitas originais já tinham sido perdidas. O que eu sei é que ele está com todos os chiados de um disco gasto, né? De um disco riscado. Tem até algumas puladinhas assim em algumas faixas que você ouve nessa remasterização feita pelo Charles Gavan e relançada nesse relançamento que tem os dois discos juntos. Mas vale a pena conhecer tanto esse primeiro disco, que é o grande sucesso deles, quanto o segundo também. Vale muito a pena. Eu recomendo, e é uma parte histórica e muito importante, eu diria, da cultura e da música brasileira de uma época, de uma década que foi marcante por todos os aspectos, né? Principalmente culturais e principalmente por causa da repressão que ocorria na época. Vale a pena conhecer, ok? Recomendo. Se vocês tiverem qualquer comentário, deixem depois comentem depois, tá? E deixem o seu joinha se for o caso, tá bom? Valeu, até a próxima.